Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz um shorts aqui no canal recente chamado Deus se esqueceu, onde eu abordei uma questão, que quando o povo pede um rei para o profeta Samuel, Deus fica muito chateado, sendo que Deus já tinha dado na lei a prescrição de um rei. E é claro que sempre vê os malabarismos aí, Não, Deus não se esqueceu, que não tem contradição nenhuma, amadinho, que não sei o quê. Tem gente que nem sequer entendeu os shorts, Falou, não, porque ali não tem nenhum pecado ali no shorts, não tem a palavra pecado. Eu não falei pecado no shorts, eu falei que foi como se fosse um pecado, porque Deus ficou muito aborrecido. Mas as pessoas não entendem um short de 1 minuto, que dirá a Bíblia, Enfim, não é fácil ter um canal desse no YouTube, pessoal. Então eu vou explicar para vocês primeiro a contradição e vou explicar o que acontece. Eu vou provar para vocês que não tinha essa lei antigamente, tá? Primeiro eu vou fazer uma linhazinha do tempo aqui, ó. Vamos fazer uma linhazinha do tempo. Vamos colocar aqui que é Moisés escrevendo a lei. Ó, Moisés. Tá? Eu estou seguindo aqui uma ordem cronológica da Bíblia, como as pessoas entendem. Depois de Moisés vem Josué, aí vem o período dos juízes. Aqui, ó, juízes de Israel, que eram eles que julgavam as 12 tribos. Tá? Os juízes, pós-Moisés. E depois vem o período dos reis, que é o período lá do profeta Samuel, quando o pessoal pede um rei. Então ali começa o período dos reis de Israel, reis. Então dá para entender que tem uma ordenzinha cronológica. Moisés julgava o povo, depois vem os juízes e depois vem os reis de Israel, correto? Acho que até aqui ninguém tem nenhuma discordância. Agora, no período, quando começa o período dos reis, segundo a Bíblia, deixa eu só ver aqui o livro certinho, 1 Samuel 8:5, diz assim: Primeiro Samuel 8:5. E disseram-lhe, aqui é o povo falando para Samuel: Tu envelhecestes, e os teus filhos não seguem o teu exemplo. Agora, portanto, constitui sobre nós um rei, que exerça a justiça sobre nós, como acontece com todas as nações. Mas esta expressão, constitui sobre nós um rei, que exerça a justiça entre nós, desagradou a Samuel. Lembrando que os filhos de Samuel eram corruptos, E mesmo assim ele fica chateado com isso. Então ele invocou a Deus. Deus, porém, disse a Samuel: Atende a tudo que diz o povo, porque não é a ti que eles te rejeitam, mas é a mim que eles rejeitam, porque não querem mais que eu reine sobre eles. Então Deus está se sentindo rejeitado, como se o povo não quisesse mais que ele reinasse sobre eles. Tudo o que tem feito comigo, desde o dia que o fiz subir do Egito até agora, abandonaram-me e serviram outros deuses. Assim fizeram contigo. Agora, escuta a voz deles, mas solenemente lembra-lhes de explicar o direito do rei que reinará sobre eles. Samuel expôs todas as palavras de Deus ao povo que lhe pediu um rei, e disse: Esse será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos, os encarregará dos seus carros de guerra e da sua cavalaria, e os fará correr diante do seu carro, e os nomeará chefe de 1000, chefe de 50, e os fará lavrar a terra dele, e ceifar a sua seara, fabricar as suas armas de guerra e as peças dos seus carros. Então o que ele está falando aqui? Que eles iam ter um rei, mas eles iam ter que ceder cavalos para o rei, que ele ia ter muitos cavalos para o rei, então eles iam cuidar dos cavalos. Deixa eu só ler de novo aqui essa partezinha. Ó, e os encarregará dos seus carros de guerra, de sua cavalaria, e os fará correr à frente do seu carro. Então, que nem vocês viram aqui, Deus ficou chateado quando eles pedem um rei. Ó, Deus ficou chateado, como se o povo não quisesse mais que Deus reinasse sobre ele. E é engraçado que pouca gente observa no texto que ele fala ali que o povo cultuou outros deuses, Sendo que aqui a gente está antes do período da idolatria, que seria lá com Jeroboão, os bezerros de ouro, etc. Quer dizer que desde essa época o povo já cultuava outros deuses, tá no texto. Só que aqui em Deuteronômio, pessoal, na lei de Moisés, já tinha uma prescrição de um rei. Deuteronômio 17, 14 e 17. Olha aqui, ó. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dará, tomando posse dela, e nela habitares, e disseres: Quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que me rodeiam. Deverás estabelecer sobre ti um rei, que tenha sido escolhido por Deus, teu Deus, e um dos teus irmãos que estabelecerá como rei sobre ti.
não poderás nomear um estrangeiro que não seja teu irmão. O que Deus está falando aqui? Quando vocês se estabelecerem na terra e o povo pedir um rei, você deve estabelecer um rei. Aqui, ó, deve estabelecer um rei dentre os teus irmãos, dentre os israelitas. Então por que Deus ficou chateado aqui quando o povo pediu um rei, se ele já tinha determinado isso aqui na lei? Inclusive ele fala aqui dos deveres do rei, ó. Ele, porém, não multiplicará cavalos para si, sendo que aqui fala que ele teria muitos cavalos, né? Nem fará com que o povo volte ao Egito para aumentar a sua cavalaria, pois Deus vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Que ele não multiplique o número de suas mulheres. Salomão teve o quê? 700 mulheres. Ó, que ele não multiplique suas mulheres, segundo a Bíblia. Aqui já no período dos reis, ó, Salomão teve 700 mulheres. E aí, como é que fica? Complicado, né, pessoal? Ainda casou com a filha do faraó do Egito. Para que o seu coração não se desvie. Foi exatamente o que houve com Salomão. Que ele não multiplique o número de e que não multiplique excessivamente sua prata e o seu ouro. Aconteceu com Salomão. Segundo a Bíblia, ele foi o rei mais rico da terra. Quando subir ao trono real, ele deve escrever num livro, para o seu uso, uma cópia desta lei. A lei aqui de Moisés, ó. Uma cópia desta lei. Dita pelos sacerdotes levita. Ela ficará com ele, e ele a lerá todos os dias da sua vida, para que ele aprenda a temer a Deus, seu Deus, observando todas as palavras dessa lei. Então, se Salomão foi rei de Israel e ele tinha uma cópia desse livro aqui da lei, por que Salomão tinha 700 mulheres e muito ouro e muita prata? Se aqui no livro da lei diz que o rei não deve multiplicar mulheres e nem ouro nem prata. Ó, o rei não deve multiplicar mulheres, ouro e prata. Salomão não conhecia essa lei? Ele não tinha uma cópia do livro da lei, como está escrito aqui, que o rei tinha que ter uma cópia e ler todos os dias? E aí, como é que fica, pessoal? Pois eu vou explicar para vocês agora o que acontece e vou provar para vocês. Nós vamos ler agora Juízes 17:6. Lembrando que aqui é a ordem cronológica, ó. Juízes é depois de Moisés, tá? Olha o que diz aqui em Juízes. Nesse tempo, no tempo aqui dos juízes, ó, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Vou repetir. Não tinha rei em Israel, não tinha os reis ainda, e cada um fazia o que parecia correto. Espera aí. Se não tinha rei, cada um fazia o que era correto, onde é que fica a lei de Moisés aqui? Vou até transcrever aqui, ó, o que está escrito aqui em Juízes, ó. Ó. Puxar aqui e transcrever. Cada um fazia o que achava correto. Aí fica a pergunta: cadê a lei de Moisés aqui? Se alguém puder responder, os marabalistas, ó. Não tinha rei ainda em Israel e cada um fazia o que achava correto. Cadê a lei de Moisés aqui se ela é anterior a Juízes? Na ordem bíblica, cronológica. Porque o autor está dizendo, ó, não tinha o quê? Não tinha rei em Israel. Então quem é que fazia as leis? Os reis. Aqui, ó. Não tinha rei em Israel. Por isso que cada um fazia o que achava correto. Então, segundo o autor de Juízes, quem é que fazia as leis de Israel? Eram os reis. Aqui, ó. Então, a lei que a gente tem na Bíblia, que as pessoas pensam que é a lei de Moisés, na verdade, ela era feita nesse período aqui, ó, dos reis. Segundo a crítica textual, tinha sim um pouco de lei anteriormente, que era chamado Código Deuteronômico. São poucos capítulos de Deuteronômio, que seria a parte mais antiga da Bíblia, tá? Mas o resto da lei não tinha. A lei só começa a surgir aqui, ó, com os reis de Israel. Por isso que o autor de Juízes, na época dele, que ele está escrevendo, não é assim que os cristãos entendem? Ele está falando claramente, ó, não tinha rei em Israel, na época dos Juízes, não tinha rei, e cada um fazia o que achava correto.
Por quê? Porque não tinha isso daqui, ó. A lei de Moisés não tinha ainda. Essa lei aqui que o rei deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, ela só foi criada aqui, ó. Nesse período aqui dos reis, e depois foi jogada aqui para trás, como se fosse a lei de Moisés. Vocês estão entendendo? Porque não tinha essa lei aqui, ó. Até porque se tivesse essas leis, a maioria desses reis de Israel teriam pecado em vários pontos da lei de Moisés, como por exemplo Davi. Davi, ele pegou uma mulher que já tinha um cara, né, que era o Urias, uma mulher, eu não vou nem dizer casada, que não é um termo correto para a época, mas ela já era mulher de outro homem. Então, se tivesse a lei de Moisés, Davi teria sido considerado culpado pela lei de Moisés, mas não tinha. O próprio Salomão tinha 700 mulheres e era um rei, segundo a Bíblia, o mais rico da terra, em ouro e prata e tudo mais, sendo que aqui a lei proibia isso. Ó, que o rei não multiplique mulheres, para que não se desvie do seu caminho. Foi exatamente o que Salomão fez, ele multiplicou as mulheres e acabou se desviando do seu caminho. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, ó, nós temos um livro na Bíblia que prova isso daqui, ó, que não tinha a lei de Moisés. Porque se tivesse a lei de Moisés, o autor de Juízes, jamais ele diria que cada um fazia o que achava correto. Porque eles teriam uma lei já regendo sobre eles, então eles iam fazer o que estava determinado na lei. Então, se cada um fazia o que achava correto, é porque não tinha a lei de Moisés. Tanto que esse capítulo aqui de Juízes é aquele capítulo lá de Mica, que ele pega um dinheiro da mãe dele, aí ele faz uma estátua fundida, uma estátua esculpida, 2 ídolos, e ele também compra aqueles terafins, aqueles pequenos ídolos. Aí o autor explica, ó, não tinha lei, não tinha rei em Israel ainda. Então cada um fazia o que achava correto, porque não tinha essa proibição de imagens nessa época. Aí só depois, no período dos reis de Israel, é que eles vão desenvolvendo a lei. Tá bom? Acho que ficou claro, né? Agora, para quem acredita que foi Moisés que escreveu a lei, ou a lei toda, então vocês têm que explicar isso daqui, ó. Por que aqui na época de Juízes, até o levita, que era o neto de Moisés, né, filho de Gerson, filho de Gerson, é isso mesmo? Filho de Manassés, perdão, que era filho de Moisés, o neto de Moisés era o levita que pegou roubou aquelas estátuas de Mica, aqueles ídolos de pedra, e ficou exercendo o sacerdócio com aquelas estátuas de pedra, com aqueles ídolos. Não tinha a lei de Moisés? O neto de Moisés não conhecia a lei de Moisés? Vocês estão vendo porque estudar a Bíblia é importante, pessoal? Então tá aí. Quem gostou, pessoal, dá um like no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade, alcança, ainda mais agora que é final do mês, tá? Então considere atualizar a página, porque o YouTube também tem removido o like. Às vezes a pessoa dá like, o like some. Ou olha se o like ficou, tá bom? Quem quiser também ativa o sininho, mesmo quem é inscrito, que às vezes, né, o YouTube notifica quando o canal faz um vídeo novo, ou considere entrar nas listas de transmissão, WhatsApp, Telegram. Não é grupo, tá? Não tem grupo por enquanto esse ano. Mas quem quiser entrar na lista de transmissão, cada vez que eu faço um vídeo, eu coloco o vídeo nessas listas, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram, comentem também o que vocês acharam, comentários também dá engajamento, tá bom? Paz a todos.